Pronto, gravando. Então, começando aí mais uma aula. Semana passada a gente fez as atividades de discussão do livro, né? Além do filme, que a gente assistiu e fez a resenha. E na aula de quinta a gente discutiu um pouco o e-book na parte prática da pesquisa, né? A questão do projeto em si. Aí eu estava mostrando o capítulo 5 do e-book, né? Aí tem umas coisas para a gente mostrar, para falar de forma prática, sabe? Que talvez hoje menos aluno, não sei se seria o ideal. Acho que eu falei da seção 5.1, aí tem a 5.2, que era publicações científicas, e a 5.3, que são os trabalhos científicos. Alguém lembra qual foi a seção que eu parei? Se foi a 5.16, ou eu encerrei a 5.1 toda? Alguém lembra aí? Alguém poderia recordar? Um minuto. Foi mais ou menos da página 158, 163, mais ou menos nesse Certo, local. então, acho que eu comecei, então, o publicações científicas, né? Não me lembro, porque eu lembro que a gente estava no capítulo 2, mas eu não estou lembrando aqui em que ponto eu parei. Mas tudo bem, pode retomar mais ou menos essa parte aí. Só um minutinho. Tentando abrir aqui um projeto, meu projeto de extensão científica aqui com os meninos. Vamos ver se eu encontro. Que é assim, vamos falar assim, ponto 2, que é as publicações científicas. E a sessão seguinte é uma sessão que trata de outros modelos de trabalho. Aí eu me lembro que na aula passada eu falei que eu iria mostrar para vocês o modelo de alguns projetos, né? Aí eu falei de um projeto que, no caso de iniciação científica, a gente poderia fazer alguns projetos e esses projetos têm a ver não necessariamente com publicações. Aí eu vou mostrar um aqui para gente. Deixa eu só acertar aqui o. É isso, um minutinho. Pronto, deixa eu ver, acho que tá certo aqui. Aqui é só um modelo puro. Deixa eu ver se eu coloquei os detalhes, viu? Não tô achando aqui. Só me dei só um minuto. Eu estou procurando um modelo aqui de um projeto que eu tenho, que é meu projeto de extensão científica com os meninos aí, o Samuel e o Henrique. Só que a versão que eu estou pegando aqui, ela está corrompida, né? O arquivo, né? Ele tá sem os dados que eu quero. O computador vai estar travando. O computador travou agora aqui. Não estou conseguindo clicar aqui. Enfim, se eu não conseguir, deixa isso para outra hora. Eu ia mostrar porque faz parte dessa seção 5.3. Mas não sei o que aconteceu aqui. Vou fechar aqui. Entendi. Acho que eu cliquei em algum canto não devia. Pronto, agora deixa eu tentar novamente. Eu estou encontrando, rapaz, eu coloquei isso. Encontrei um aqui mais antigo. Ok, beleza. Vou mostrar isso aqui.
Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela aqui. A gente estava nessa sessão. Isso que eu estava dizendo é que eu não me lembro exatamente qual era o item dessa sessão que a gente tinha parado. Tem as publicações científicas, que eu até falei que aqui tem um ponto importante, que a gente tem que ver como é que a gente faz para encontrar essas publicações científicas, como são os modelos, os formatos, né? E mostrar para vocês, por exemplo, uma coisa chamada portal de periódicos da CAPES e umas coisas do tipo, certo? Mas, eu, como não finalizei essa sessão aqui, eu me lembro que eu estava falando de relatório de pesquisa e iniciação científica, eu até dei o exemplo dos meninos aí. Relatórios técnicos de pesquisa, que eu falei que tinha uma coisa a ver, e tem os relatórios de estágio, né? Na seção 5.2 vai tratar das publicações, e a 5.3 os trabalhos científicos nos cursos de pós-graduação, no caso, monografia, dissertação, tese, o que é um exame de qualificação, o que é um projeto, dissertação, tese, o que são essas coisas aqui. Esse tema aqui é bem importante, principalmente para alunos, pessoas que estejam interessadas, ou pelo menos tentem, ou tenham em mente fazer algum curso de pós-graduação, ou pelo menos entender como é que funciona, né? Como é que eles funcionam. Aí seria interessante a gente discutir essa sessão inteira, certo? Esse 5.3 aí. Então, deixa eu subir só para 5.1, relatórios de estágio. E esses aqui, relatório de pesquisa e iniciação científica e relatório de técnicos de pesquisa. Pronto, eu vou continuar isso aqui só para dar aquela discussão que eu tinha falado com os meninos. Por exemplo, vou mostrar aqui, esse aqui é um modelo de um projeto de iniciação científica que eu submeti, certo? Que é um desses que eu orientei os meninos. Em 2019, eu submeti esse projeto para orientar iniciação científica. Aí tinha um aluno chamado Alexandre, e depois eu adicionei o Samuel, que está aí na turma. Aí o título do projeto era esse, Introdução ao Estudo de Pesquisa, Introdução ao Estudo de Equações Diferenciais Parciais. Então, o que é que, no caso nosso aqui, um projeto de iniciação científica da matemática pura, do que é que trata esse projeto aí? Essa disciplina, chamada Introdução ao Estudo de Equações Diferenciais Parciais, é uma disciplina que, em geral, é vista nas pós-graduações. Então, numa graduação, você só estudaria essa disciplina se fizesse um bacharelado. Então, a disciplina ela é ofertada nos cursos de mestrado, alguns cursos de pós-graduação têm essa introdução, e ela também é ofertada no doutorado. Só que em cada um desses segmentos, ela tem um nível diferente. Né? A disciplina que é dada na graduação, ela é uma introduçãozinha básica. Já no mestrado, ela já é uma disciplina um pouco mais avançada. E no doutorado, mais ainda. Então, ela tem o mesmo nome, mas tem essa questão de que em cada uma dessas áreas você tem a diferença basicamente pelo nível, né? Então, quando você vai escrever um projeto desse tipo, normalmente a universidade, o local onde está fazendo, ela tem um modelo. Aí esse modelo que eu escrevi aqui é um modelo já que é um modelo padronizado na URCA, né? Pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Aí esse modelo vem com o título, a identificação da área, que no caso é matemática, análise é a sub-área, porque existe isso. Existem as áreas e as sub-áreas, porque matemática é uma coisa diversa. Então, se você olhar a matemática pura, não todo mundo tem a mesma formação, tem a mesma, vamos dizer assim, sub-área de estudo. Nós aqui na URCA, por exemplo, temos distinção, né? Tem o professor José Tiago, temos o Flávio França, temos nós três, basicamente, nós somos do mesmo ramo, né, da mesma linha de área que fizemos doutorado, que é a geometria diferencial, né? Geometria diferencial ou análise geométrica também, são ramos da matemática. Aí tem professores, por exemplo, como a professora Ledmar, que já é matemática aplicada, a engenharia de teleinformática, já é uma área
aplicada, assim como os professores que estão fazendo doutorado, Tiago e a Valéria, eles fazem matemática aplicada, certo? Aí tem o Paulo César, PC, que é álgebra, né? Ele fez doutorado em álgebra. Aí temos aí também, deixa eu ver quem eu poderia lembrar mais. Ah, tem a Kátia, que é, no caso a Kátia já muda de matemática, já não é estatística, já muda mais ainda. Aí o Alex já é educação, né? Educação matemática, que não tem nada a ver com a matemática pura, não é matemática pura. Então, assim, são as sub-áreas, né? Você tem a matemática, que é a área geral, a grande área. Todo mundo aí que eu falei está dentro da área da matemática, mas quando você vai falar em sub-áreas, aí tem essa divisão aí do que é geometria, do que é álgebra, do que é análise, do que é matemática aplicada ou computacional, coisas assim, certo? Então, essa identificação. Aí normalmente tem sempre o nome da pessoa, do que está submetendo, tem o local, a data, aí uma introdução, você vai escrever aqui alguma coisa que fale da importância desse trabalho, por que que ele tem a necessidade, por que que é importante fazer. Aí você vai fazer um apanhado geral aí. No caso, eu fui lembrar algumas coisas pelas quais a introdução a equações diferenciais espaciais é importante, por conta, por exemplo, que citar aí os fenômenos físicos, né, que fizeram com que as equações diferenciais espaciais são locais onde você encontra essas aplicações, né, então, eu quis seguir aqui dando algumas ilustrações para mostrar que, embora a matemática seja pura, seja uma matemática teórica, assim, em cima de conta, em cima de coisas que você faz todo um estudo simplesmente teórico, mas por detrás disso tudo você vai ver as aplicações em outros ramos, né, em outras áreas. Aí eu cito várias, né, por exemplo, mecânica, eletricidade, óptica, fluxo de calor, geofísica, oceanografia, relatividade, circulação de fluidos, várias coisas aí que tem a ver com física, com engenharia, tem a ver com biologia ou química, coisas que você encontra aplicações da equação diferencial parcial. Aí você tem tudo uma justificativa, uma introdução, aí mostra aqui uma equação de Laplace, a equação do calor, aí tem aqui umas equações um pouco diferentes, né? Equação de superfície mínima, a equação da onda, aí tem toda uma justificativa aí que normalmente é um padrão. Aí os objetivos, como eu falei, às vezes você precisa ter um objetivo geral e um objetivo específico. Qual é o objetivo dos alunos aí nesse caso? Compreender os conceitos básicos que são associados às equações diferenciais parciais, que é o tema, certo? Aí você vai citar algumas coisas, e o específico que é entender a necessidade de se aprofundar no conhecimento de análise na reta e no espaço euclidiano. Aí você vai detalhar as partes que são mais importantes. Aí, métodos e materiais, a gente tem que explicar qual é o método nosso. No nosso caso, é totalmente teórico, então a gente só vai usar livros, artigos, coisas do tipo. Fazer uso de lousa para resolver exercícios, seminários, coisas assim. Você vai dizer como é que vai ser feito. Cronograma. No nosso caso aí, existe um cronograma. Por quê? Porque essas bolsas elas são pagas por um ano, né? Aí no final de um ano você pode tentar renovar. Mas quando você vai escrever o projeto, você escreve pelo período que você tem. Então tem que ter um cronograma, né? Porque normalmente é assim. Aí, por exemplo, aqui está dividido, né? Quais são os passos? Levantamento bibliográfico, todo mundo tem que fazer. Apresentação geral, ver os seminários. Eu com os alunos, estudar as equações e tal. Aí a maior parte do compromisso é com o aluno, com o bolsista lá. Aí tem um cronograma de execução, mês a mês. No mês um, no mês 2, no mês 3, no mês 4, no mês 5, no mês 6, no mês 7, no mês 8, no mês 9, 10, 11, 12. Tá lá. É a discriminação dos recursos. No caso, a gente não precisa de recurso, a gente faz apenas utilização de coisas simples, como usar a biblioteca, no máximo, para pegar os livros, usar a internet para pesquisar artigos ou livros ou aulas online ou vídeos, coisas assim. Pesquisador, apresentador, no caso eu, vou precisar apenas usar um data show, às vezes, para apresentar slides ou coisas assim com eles, e uma sala de aula para fazer esses seminários, né, no departamento, que é o que a gente sempre fazia, se encontrava ali uma vez, duas vezes, uma vez por semana, ou às vezes duas vezes ao mês, três, dependendo da necessidade, às vezes uma vez por semana, toda semana, e depois a gente
ia apresentando, né, os resultados. Aí, os resultados esperados, você vai dizer o que é que você quer que esse aluno saia no final, o que é que você espera dele, o que é que você espera que ele apresente no final, né? No nosso caso, a gente não eu não espero que no final ele termine e vá escrever um artigo de matemática pura com esse tema aí. Nós não vamos fazer isso, porque é um tema de matemática básica. Mas o aluno vai sair com uma formação mais um pouco melhor, em condições de fazer outros cursos aí e complementar a formação deles. Mas, como eu falei, dependendo da área que você for, aí na URCA, ou até na matemática mesmo, como o pessoal que estuda educação, matemática, ou o pessoal que estuda qualquer uma outra área aí, que na graduação eles se engajam em projetos que visam algum tipo de publicação, seja em revista, seja uma, sei lá, alguma, algum resumo, resumos expandidos em eventos, ele vai gerar ali alguma coisa escrita que vai servir para o seu currículo. E aqui as referências são os livros que a gente vai utilizar no projeto, ou que pelo menos se espera que deles a gente vai extrair alguma coisa que seja útil para o projeto. Aí isso aqui é um modelo de um projeto. Então, assim, qualquer pessoa tem que saber. Isso aqui, pergunta, né? Uma pergunta para vocês. Isso é um trabalho acadêmico? Isso é um trabalho científico? Vocês acham que sim? Pelo que a gente discutiu, né? Claro. A gente viu justamente aqui no e-book, ó, relatório de pesquisa. Isso aqui não é um relatório ainda. Isso aqui, na verdade, é um projeto. Deixa eu ver, a gente leu trabalho de científico, monografia. Não, que é assim. Eu botei um título aqui de relatório de pesquisa em iniciação científica. A gente também tem um modelo de um relatório aqui. Eu posso até procurar daqui a pouco e abrir. O relatório, na verdade, é no final. Por exemplo, quando você finaliza o projeto, você tem que escrever um relatório para ver se você cumpriu essas coisas que você escreveu lá no projeto. Se o aluno realmente cumpriu. Aqui é um projeto a ser executado. Ou seja, esse que eu acabei de mostrar para vocês. Tem um cronograma, tinha justificativa, tinha tudo. Aí eu submeti esse projeto, aí eu ganhei o direito a uma bolsa e indiquei um aluno. Aí esse aluno vai estudar e ele vai ter que cumprir esse cronograma. Só que no final do período de um ano, né, quando terminar o coisa do aluno, né, o tempo de execução do projeto, aí você tem que comprovar o que você fez. Assim, tem que mandar um relatório dizendo que fez isso, isso e aquilo. Se o aluno participou de alguma atividade acadêmica, no caso da UCA, na maioria das vezes, o que eles exigem é que o aluno participe de uma semana de iniciação científica, onde ele vai apresentar alguma coisa que ele está estudando, mas nós temos a visão de que é importante que o aluno se engaje em outras atividades fora da universidade. Eu tinha um projeto para esses meninos, que eles tentassem fazer curso de verão em outras universidades, né, para ir ver como é que funcionam esses cursos de verão em outras universidades, na ideia de que quando eles terminarem a graduação, eles tentem entrar em um mestrado acadêmico no projeto de matemática, se for a vontade deles, claro, né? E a participação em semanas de iniciação científica, a participação em eventos de matemática, né? No caso agora com a pandemia, né? Tudo isso ficou online, não ficou, tudo que estou falando aqui seria presencial. Os cursos de verão em outras universidades, né? Iria ter esse ano, por exemplo, o colóquio de matemática, né, no Rio de Janeiro. Tem o curso de verão na UFC, em Fortaleza. Tem o curso de verão em várias universidades federais, né? Normalmente sempre tem, no mês de janeiro e fevereiro. Mas alguns desses planos aí, eles ficaram meio que atropelados aí pela pandemia. Mas o relatório, um projeto de iniciação científica, o relatório de técnicos de pesquisas, projeto de iniciação científica, relatório de estágio, todos isso aí são semelhantes, né? São coisas que você pode fazer. Só ver aqui se eu consigo ver só um minuto. Eu não me lembro onde eu coloquei. Relatório do Samuel, deixa eu ver se é esse aqui. Viu?
Aqui é um modelo de um relatório, pronto, deixa eu mostrar. Esse projeto aí, Introdução ao Estudo de Equações Espaciais, eu fiz ele primeiro para o Alexandre, aí depois o Samuel entrou, certo? Então aqui é um relatório referente a março de 2019 a fevereiro de 2020. Aí, no caso, eu coloco os dados, né, o nome do projeto, descrição das atividades realizadas. Então, aqui, ó, aqui foi o projeto antes dele ser submetido, com a ideia do que nós vamos fazer, né, que tem a introdução, tinha os objetivos que a gente tinha que fazer, o geral e o específico, e aqui é depois de ter feito. Aí aqui eu tive que explicar todo o problema que foi visto, eu tive que descrever tudo o que a gente estudou, aí resultados obtidos, no caso aqui, o que a gente conseguiu foi que o aluno conseguisse entender algumas coisas, aprender um pouco do LaTeX, aprender um pouco de coisas, por exemplo, de álgebra linear, coisas que ele não sabia ainda, coisas de EDO que ele não tinha nem pago ainda, e uma minha visão aqui dos resultados, a conclusão, e como é que se andava o projeto. Então, na época, ele estava como previsto, você estava dentro do andamento. Aí nós solicitamos por mais um ano, nós ganhamos e anexamos aí um ano a mais. E aqui está tudo o que eu precisei escrever aqui para poder tentar renovar o projeto. Esses projetos, em geral, aqui é o relatório, né? Tem que, como obrigatoriedade, o aluno mostrar isso. Aliás, o professor. E nesse caso aí, em específico, na orientação de sessão científica, o professor é o responsável por mandar o projeto e por mandar o relatório final junto com o aluno. O aluno escreve alguma coisa, assina e a gente sempre envia. Aí tem os relatórios tipo como de estágio. Suponha que vocês aí todos fazem estágio, né? Porque vocês fazem curso de licenciatura, todo mundo tem que ir para as escolas e tem os estágios. Na matemática a gente tem o estágio 1, 2, 3 e o 4. Os primeiros vocês vão aprender como é que funciona a estrutura das escolas, e os últimos vocês fazem a parte de regência de sala de aula. Vocês vão dar uma aula, vão substituir um professor, vão passar um tempo lá ensinando. Ao final da disciplina, por exemplo, os professores podem pedir um relatório. Esse relatório de estágio, no caso de vocês, mas existem outros tipos de estágio. Por exemplo, um aluno que faz um curso, como alguma engenharia, por exemplo. Aí na UFA mesmo, engenharia de produção, os alunos às vezes vão estagiar em alguma indústria, em alguma fábrica, em algum local assim, que ao final ele vai precisar fazer um relatório, certo? Aí esse relatório, na hora de ser escrito, ele vai ter que ter um modelo. Por exemplo, esse relatório que eu mostrei aqui, ele tem um modelo, então nós não precisamos inventar o modelo está aqui, ó. A gente só precisa preencher esse modelo, já veio com essa capa, com esses quadrinhos, com essa coisa, a gente só teve que digitar e escrever aí toda a parte que é obrigatório a gente fazer, mas a gente não fez modificação no modelo. Então, no geral é assim, então você tem que ter um modelo, em geral você segue as normas da BNT, dependendo do tipo de modelo, a norma vai estar adequada ao que está lá. E sempre essas coisas que eu falei, eu tenho que ter apresentação, introdução, metodologia, todas essas partes que são importantes a gente ter, falar, certo? Beleza. Então vamos falar agora de publicações científicas, né? Pronto. Publicação científica. O que é uma publicação? Qual é a ideia que vocês têm de publicação? Eu vou fazer uma pergunta e queria que alguém respondesse. Como pergunta, o que vocês entendem como a publicação? Assim, tem ali o projeto que eu mostrei um projeto de iniciação científica. Aí o que é que vocês entendem pela publicação? Alguém pode responder, ou mais de alguém pode responder. Sérgio, você sabe? A publicação seria o resultado de algum estudo desenvolvido no decorrer de um determinado tempo que possa contribuir de alguma forma com alguma determinada área de algum de conhecimento. É mais ou menos isso? É. O nome é sugestivo, né? Quando você diz a publicação. No caso aí em questão, as publicações, como o nome mesmo diz, né? É o que está publicado, ou seja, é o resultado final de um trabalho, tá entendendo? Por exemplo,
quando você está falando de um projeto, no geral, um projeto é algo que não foi executado ainda. O nome está dito. Você fez ali um projeto a ser executado. Quando o projeto é finalizado, você vai fazer relatórios ou vai fazer a submissão de um artigo ou de um livro ou de um parecer, qualquer coisa que tenha a ver com esse seu projeto, que ao final você vai escrever um documento e que esse documento vai ser, como o nome mesmo diz, publicado em algum local. Tá? Então, qualquer, qualquer meio onde você joga os resultados de uma pesquisa, de um projeto feito, é uma publicação. Então, por exemplo, nós na Semana de Iniciação Científica, todo ano a gente sempre expõe trabalhos lá, né, na Semana de Iniciação Científica, seja resumo oral, seja resumo expandido, escrito, seja resumo, aliás, seja pôster, né, aqueles pôster que são apresentados na Semana de Iniciação Científica. Todos aqueles trabalhos feitos assim, eles depois saem uma edição online, uma edição em PDF, chamado Os Anais da Semana de Iniciação Científica da URCA. Aí, no geral, lá você vai encontrar todos os trabalhos que foram apresentados. Então, significa que ali eles foram publicados. Aí, só que existem outros tipos de publicações. Por exemplo, suponha que você é um escritor, certo? E você escreveu um livro. E seu livro foi enviado para uma revista ou uma editora, a editora publicou seu livro. Então, a partir do momento que o livro sai, tem uma numeração, uma identificação ali, ele está publicado, ali é uma publicação. Aí existe também publicações online, ou seja, onde você vai ter um artigo ali online, seja numa revista, seja em um site, seja, deixa eu ver, em algum formato. Formatos online já são assim, né? Pode ser escrito, pode ser, dependendo da área, né? Por exemplo, uma área como teatro, né? Como artes, o trabalho, às vezes, ele tem um caráter que não é escrito ali como uma monografia ali em páginas. Se for um trabalho de, sei lá, uma peça que é encenada, que é gravada, a partir do momento que ela foi apresentada, então ela foi publicada naquele meio. Qual foi o meio que foi publicado? Foi um meio digital, foi um meio impresso, foi oral, foi uma apresentação oral, tipo uma palestra, uma mesa redonda, uma discussão em mesa redonda. Ou seja, todos esses meios aí são locais onde o trabalho é apresentado, certo? Por exemplo, se você prepara uma palestra e você vai dar uma palestra em um local, e seu trabalho foi apresentado apenas naquela palestra, em meio de slides ou falado, então ele foi publicado de forma oral, ou de forma onde não é um meio impresso, certo? Então, assim, todas isso aí são publicações. Então, são formas onde você vai publicar. Então, para cada tipo de trabalho, você vai ver como é que é o processo. Por exemplo, aqui ele vai enumerar alguns. Ó. O primeiro, o artigo científico. Eu vou passar primeiro, depois eu volto. Vamos passar por alguns aqui. Outro, paper. O paper e o artigo é quase a mesma coisa. Em algumas áreas, o pessoal até chama um paper de artigo. Um artigo de paper. Mas tem uma pequena diferença apenas por termo técnico. Eu vou já diferenciar o que é isso. O ensaio. Aí existem termos aqui que são usados em umas áreas, em outras não, certo? Vocês vão ver que existem meios de comunicação ou de publicação que não existem numa área, mas existem em outras. Outra aqui é comunicações científicas, né? Outra aqui, pôster. Informe científico. Aqui são os que ele colocou, né? Ok. O mais importante para a gente aqui é o artigo, certo? O artigo científico. Mas vamos começar por uns aqui. Não precisa ter. Não precisa ser nessa ordem, não. Post, eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Eu acho que alguns aqui já até já apresentaram, né? Isso.
Então, nesse tipo de apresentação, o assunto estudado ou pesquisado, ele é estruturado na forma de um cartaz. Todo mundo já viu, né? Ali quando tem aqueles eventos na Urca, seja aqui no Pimenta, seja lá no Pimenta, seja aí no Crajubá, ele é tipo um cartaz que é colocado lá e existe uma seção, ou seja, existe uma parte do evento que é dedicada a eles. Aí você vai levar seu cartaz para lá, vai deixar lá exposto por um determinado tempo, você vai ficar lá e as pessoas vão passar e vão perguntar. Tanto é que aqui diz, ó, a sua apresentação é menos formal. Por quê? Porque normalmente não é que nem uma palestra, não é que nem uma defesa. Você ali vai ficar em pé, perto do seu pôster, e as pessoas vão passar, vão olhar, e alguém pode eventualmente perguntar, ou não, certo? Então, usamos mais o meio visual, certo? Então, ele é mais para as pessoas passarem a olhar ali, né? E menos intimidatório, ou seja, no sentido de que você não está ali para explicar detalhes, apenas para dar uma breve apresentação do que discute ele, certo? Aí aqui todo mundo já sabe, ó, o espaço para a fixação do pôster, ele é pré-estabelecido pelos organizadores do evento. Todo mundo aqui já viu, né, um pôster em um local, certo? Aí, no geral, os posters também tem coisas que você tem que seguir, né? Ele tem que resumir o trabalho, mas normalmente o espaço para você apresentar às vezes não é muito grande, né? Você pode incluir fotos, fotografias, tabelas gráficas, o que você quiser. Aí tem umas coisas aqui que não precisa ser levado à risca. Por exemplo, o título deve ser escrito em letras maiores do que 3 centímetros. Claro que é o ideal, porque senão as pessoas não podem enxergar. Mas não quer dizer que você tem que ser exatamente assim, não. Os nomes dos autores devem estar próximos do título. No geral é sempre assim. Vem o título em cima, uma letra grande, e o nome do autor vem embaixo, às vezes pequeno. Normalmente é a sequência. É importante que você coloque o post numa sequência. Se necessário, recorra aos serviços de especialistas em artes gráficas para a disposição das partes. No momento, às vezes, a gente faz esses posts, esses banners, e você vai numa gráfica e pede para imprimir, né? Aqueles formatos que se adequam ao tamanho que você tem, para poder ficar mais proporcional. Aí aqui são dicas, tem coisas aqui que não precisa levar tão a sério. Utilizar cores variadas, porém sem exagero. Você pode utilizar, dependendo do post, é só preto e branco mesmo. E você tem que colocar, avalie o seu posto quanto às exigências do evento. Dependendo do tipo de evento que você vai, você tem que adequar ao que eles querem, né? Seja em relação ao tamanho, seja em relação ao formato, né, das letras, ou simplesmente se existe um modelo padronizado, às vezes pode acontecer isso. E algum local está utilizando um modelo padronizado para todo mundo. E aqui são dicas, ó. Caso viaje, não coloque seu material em bagagem a ser despachada. Seu posto somente deve ser levado com bagagem de mão. Isso já aconteceu comigo. Já fui apresentar uma vez um trabalho lá em Maceió. Aí, nesse caso, eu não fui de avião, né? Porque era uma viagem que compensava mais para mim de ônibus, pela distância, né? Aí eu levei o pôster comigo no ônibus. Coloquei ele na mão e a viagem foi a noite inteira. Eu saí de Juazeiro, né? Eu saí umas 7 da noite, 8, sei lá, e chegava lá no dia bem cedo. Eu levei o pôster comigo ali para apresentar. Não, não, não. Isso aí foi em João. Não, isso foi em João Pessoa. Não foi em Maceió, não. Não foi em Maceió, foi em João Pessoa. Maceió eu fui para um evento, mas eu não apresentei nesse evento, não. Aí nesse pôster, por exemplo, quando você vai no avião, né? Às vezes você tem que levar ele e, no caso da bagagem de mão, você não vai despachar para não perder. Pode acontecer de você perder. Principalmente se, se você colocar ele solto, né? Não colocar dentro de mala. Leve material adequado para fixar em quantidade além da necessária. São dicas, né? O que está aqui são mais dicas, não são. Não quer dizer que isso aí tem que ser feito rigorosamente, são dicas, certo? Aqui ele fala, o pôster pode ser confeccionado nas seguintes especificações técnicas, artesanal e banner. Eu não sei explicar exatamente o que seria exatamente isso, porque assim, em muitos lugares, muitas vezes você
é, associa o nome de pôster ao próprio banner. Banner que é feito naquele material meio plástico, material meio tipo plástico ou lona, que ele sai impresso naquele material e ele fica fácil de você não estragar, não molhar nem nada. O artesanal, não sei se é a isso que ele se refere, mas você também pode imprimir em papel. Papel dependendo do formato, do tipo de papel, como se fosse uma cartolina, né? Mas tem um papel que sai mais barato a impressão e você pode fazer ele também por conta própria, se você tem o papel por si só e coloca uma haste de madeira, alguma coisa assim, e fabrica ele, vamos dizer assim. Mas assim, na grande maioria das vezes, o que a gente faz é fazer o modelo no computador e leva para uma gráfica para imprimir, né? Então isso aí é um pôster. Vamos falar de outros aqui. Comunicação científica, isso aqui é importante. Comunicação científica, como eu falei, né, no geral, quando você faz um trabalho que você apresenta, esse trabalho ele vai ser adequado de acordo com o que você vai precisar. A comunicação científica ela é uma informação limitada pela sua extensão de acordo com as normas estabelecidas pelo local onde é apresentado. Um congresso, jornadas, sociedades científicas, seminários, semanas de estudo e outros eventos científicos, na qual são expostos os resultados de uma pesquisa original, inédita e criativa, a ser posteriormente publicado em anais ou revistas científicas. Aquilo que eu falei, eu já dei até um exemplo aqui. No caso da semanização científica, os alunos que apresentam tanto o oral quanto o pôster, todos eles, ou resumo expandido, depois esse trabalho é colocado nos anais da iniciação científica da URCA. Ou revistas científicas é porque às vezes tem lugares que existe uma revista que publica todos os trabalhos ou alguns trabalhos que são publicados ou que são apresentados em eventos. Por exemplo, existem revistas que elas servem para mostrar trabalhos específicos de um determinado evento. Não sei se todo mundo aqui conhece o INPA, né? Todo mundo aqui, acho que o pessoal, todo mundo deve conhecer o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que fica no Rio de Janeiro. É o maior centro de matemática que temos aqui na América Latina. Lá tem um evento bem famoso, que é o Colóquio Brasileiro de Matemática. Colóquio Brasileiro de Matemática. Ele é realizado a cada 2 anos lá no INPA, no Rio de Janeiro. Esse evento, por exemplo, para citar um, né? Normalmente eles escrevem uma revista ou uma edição onde lá eles põem resumos dos trabalhos que foram apresentados lá. E alguns dos trabalhos que são apresentados, tipo em mini cursos de 3, 4, 5 dias, se transformam em livros. Por exemplo, eu tenho um livro, acho que o Samuel até conhece aí, eu já usei com ele, que é um livro de introdução à geometria, né, de curvas planas, acho que é curvas planas. E esse livro foi apresentado em um colóquio, por exemplo, desse. Teve um mini curso lá de 3, 4 dias, e os professores tinham muito material para apresentar, então eles apresentaram só um resumo, uma parte, e aquilo ali se transformou até num livro, e o colóquio, por ser um evento muito grande, ele transformou isso numa edição especial, assim, tipo, onde existe uma coleção de livros, certo? Uma coleção de livros, onde esses livros são feitos a partir de materiais que foram apresentados em minicursos nos colóquios. Então, existe uma coleção de livros, onde esses livros foram feitos com material que foram apresentados nesses colóquios. Então, ou seja, então, virou uma comunicação científica através de um livro, ou seja, então, esse caso aí é muito maior do que uma coisa meramente resumida, certo? Mas pode acontecer, por exemplo, num caso mais simples, como esse que eu falei aí dos eventos da URCA, onde a gente apresenta os trabalhos de iniciação científica, os meninos apresentam nos seminários, ou aliás, apresentam
para apresentação oral, ou faz um resumo expandido, e esses resumos saem nesses anais da revista de iniciação científica. Aliás, não revista, anais da Semana de Iniciação Científica, que é onde sai os resumos dessas apresentações, certo? Então, essa comunicação ela é considerada um trabalho informativo devido ao tempo limitado do relato de informações em eventos científicos e também aos seus resultados da pesquisa, que muitas vezes ainda está em andamento. E assim, essa comunicação também pode ser feita de forma não impressa. Por exemplo, suponha que ao final de um curso, como esse aí, onde tem várias apresentações, palestras, mesas redondas, mini cursos, apresentação de posters, aí se faz ali um resumo de alguns e vamos, por exemplo, colocar na página, na página do órgão que fez o evento. Ele pode colocar lá um pouco resumido o que foi. Então, também trata de uma comunicação, né? Pode ser oral também, é óbvio, porque, por exemplo, ó, em congressos, simpósios, encontros, semanas, geralmente é estipulado o tempo para o participante expor seu trabalho, de 10 a 20 minutos, dependendo da organização do evento. Eu já apresentei congresso, trabalho em congressos, com mais tempo, né, de 40 minutos. Né? A última vez que eu fiz foi 40 minutos, mas já vi também apresentações curtas ali de 10, 15, 20 minutos. Os meninos da iniciação científica na URCA, eles têm normalmente 20 minutos para apresentar quando é uma apresentação oral, certo? Aí, nesse caso aí, ela é apresentada oralmente, embora seja apresentada oralmente, a comunicação científica deve ser escrita, ou seja, nesse caso aí, o congresso, estou dando um exemplo desse que eu participei, num desses que eu participei, apesar de eu ter ido para dar uma palestra, eu tive que mandar um resumo do que eu ia falar na palestra. Aí esse resumo era curto, né? No geral era curto. Então, quando sair os anais do evento, ou seja, que sair uma revistazinha lá, que tiver meu nome, o nome do trabalho que eu apresentei e tudo, não vai sair toda a minha apresentação oral dos 40 minutos. Vai sair aquele resumo que eu enviei dizendo do que se tratava o trabalho. E no meu caso, ou na maioria dos casos, aliás, no geral, você manda esse resumo antes do evento. Por exemplo, esse que eu estou falando, eu mandei em setembro, outubro, para apresentar em dezembro, por exemplo. Aí você manda a comunicação, lá no evento você vai falar mais, 30, 40 minutos, mas quando sair uma especificação do evento, não, uma publicaçãozinha falando de todos os participantes e as coisas que foram discutidas no evento, não vai sair tudo que eu falei nos 40 minutos, vai falar esse resumo que eu mandei, certo? Aí, como ele disse, por ter essa parte escrita, então ele também tem que seguir algumas regras, né? Tem que ter uma comunicação que diga qual é a finalidade dessa apresentação, tem que trazer informações em relação ao trabalho, tem que ter uma estrutura, né? Uma estrutura escrita ali de formatação, de 1, 2 parágrafos, sei lá. É uma linguagem que já é uma linguagem técnica científica, né? Então, do mesmo jeito que qualquer um outro trabalho, tem que mostrar todas essas particularidades aqui. Tem que ter exatidão, clareza, tem que ter a correção gramatical, tem que ter a linguagem objetiva, tem que ter emprego da linguagem técnica necessária, ou seja, toda a formalidade que você tem em qualquer um trabalho que você precisa escrever, seja para revista, livro, qualquer coisa, por fato de você ter apresentado oralmente, mas no resumo você tem que mostrar todas essas coisas aí, certo? Bem, é isso. Em relação a esses dois principais aqui, né, o paper e um artigo, vamos discutir mais uma vez, porque isso aqui é um assunto dos principais para a gente. Vamos falar logo do paper. Paper, position paper, ou posicionamento pessoal. O que é que eles chamam de um posicionamento pessoal ou um paper? É um pequeno texto, certo?
2 a 5 páginas, sobre um tema pré-determinado. Então, o paper consiste em um pequeno artigo científico, certo? Só que assim, isso é uma coisa meio que, apesar do termo da formalidade, na prática, às vezes, ninguém faz distinção do que é um paper e do que é um artigo, porque, no geral, pode ser um artigo curto que, nessa linguagem, você poderia chamar isso de paper. Então, depende muito da área, assim, como eu sempre digo. Nunca avalie uma cientista, uma pesquisador, uma pessoa baseado num conhecimento seu, na sua área. Você, como um matemático, ou como um professor de letras, ou um professor de direito, um enfermagem, ele não pode avaliar o colega como se estivesse avaliando um da área dele. Não faz sentido. Porque se eu for olhar para um professor lá do curso de educação física, por exemplo, obviamente, os parâmetros que a gente usa para comparar assim, um professor de matemática com educação física são totalmente diferentes, então não faz sentido. Claro. Então, o que você vai analisar é dentro das áreas. Dentro das áreas. Você não pode querer misturar, porque aí vai ter coisas que vai, vamos dizer assim, se você tentar fazer essa comparação com áreas distintas, com ramos bem diferentes, vai ter uma distorção ali de resultados que pode levar você a tirar conclusões precipitadas. Você pode olhar para isso, pega um currículo, vai analisar ali a formação de um professor de um ramo que é teórico e com outro que é experimental, que tem publicações diferentes, tem muito trabalho publicado, um outro que não tem, ou com outro que tem numa quantidade moderada, mas que essas pessoas executam trabalhos bem diferentes. Então, não faz sentido essa comparação fora das áreas, certo? É por isso que, no geral, quando você está nessas publicações, é por isso mesmo que você vai mandar suas publicações para lugares específicos, porque você vai enviar para revistas científicas, para lugares onde aquele trabalho é julgado por pessoas e é publicado por pessoas daquela área, porque vai fazer sentido para aquele determinado conhecimento que seja feito daquela forma, certo? Então, por isso que tem essa distinção. Aí, como eu estou dizendo aqui, em relação ao paper, o que ele diz aqui, ó, deve possuir a mesma estrutura formal de um artigo. Nós, na matemática pura, a gente chama um artigo de paper. É comum, é normal. Então, para a gente falar paper em artigo, para a gente é a mesma coisa, certo? Então, para uma outra área, isso pode ter alguma distinção, mas em algumas outras não. Não só na matemática, na física, nas engenharias, todos esses cursos, pelo menos os cursos técnicos que eu conheço, assim, técnicos não, eu usei técnico sem querer. É, pelo menos cursos relacionados a tecnologias, né? Matemática na, na área de exatas, né? Na grande maioria, você vai ter a mesma coisa, certo? Porque o paper, ele é um documento que se baseia em pesquisa bibliográfica e em descobertas pessoais. Se o autor apenas compilou informações sem fazer avaliações ou interpretações sobre elas, o produto do seu trabalho será um relatório. Claro, nunca vamos ter um artigo, um trabalho original, se ele foi compilado de trabalho dos outros. Né? Isso não é um artigo. Isso é o que está dizendo aí, um relatório. Você fez um estudo bibliográfico de muito assunto e escreveu ali, mas se não tiver a contribuição de quem está fazendo, então não é, certo? Bem, então, eu não faço essa distinção entre o paper e o artigo, então, para mim é a mesma coisa, no seguinte sentido de que é, ele vai ter as mesmas formalidades, certo? E aqui ele está dizendo o seguinte, que o paper
é uma síntese de suas descobertas sobre um tema e seu julgamento, sua avaliação e interpretação sobre essas descobertas. Um trabalho que deve apresentar originalidade quanto às ideias, que deve reconhecer as fontes que foram utilizadas, um trabalho que mostra que o pesquisador é parte da comunidade acadêmica. Aí uma coisa que ele escreve aqui, que é o paper ele não é um resumo de um artigo ou livro, ou seja, ele não é um resumo, certo? É justamente por isso que eu não faço essa distinção. Para mim, se escrever um paper, um artigo, é a mesma coisa. Porque lá no começo ele definiu um paper como uma publicação pequena, de 4, 5 páginas. Mas no que diz respeito ao trabalho, ao que, como ele é feito, é a mesma coisa, certo? Não, não existe pelo menos em grande parte das áreas, você acaba vendo que uma coisa acaba sendo a mesma que a outra. O artigo, como sendo o ponto principal aqui que eu vou deixar, ele é a apresentação sintética dos resultados da pesquisa, ou seja, é o que vocês já esperam. Eu já até mostrei um exemplo aqui de um artigo em uma das aulas. Eu vou depois entrar aqui no portal da CAPES para a gente pesquisar juntos alguns artigos, para a gente baixar, para a gente procurar e entender como é que a gente vai atrás deles, certo? Aí, o principal que vocês têm que ficar aqui é assim, que os artigos eles são publicados em revistas ou periódicos especializados e formam a seção principal delas. Esses periódicos especializados ou revistas também são nomes que praticamente se confundem, são quase a mesma coisa, porque quando você fala uma revista, ela é um periódico especializado, porque elas têm uma periodicidade de publicação de resultados e lá tem as seções, né, onde você vai ter os trabalhos que são organizados de acordo com o interesse da revista, né, com que ele com o ramo ao qual essa revista trabalha. Aqui ele faz o seguinte: o periódico é considerado a fonte primária mais relevante para a comunidade científica. Quando ele fala de periódico, é assim, um site, na maioria das vezes um site, mas pode ser impresso, onde nesse site você vai colocar vários artigos naquela publicação e de acordo com o ramo que esse local trabalha. Por exemplo, uma revista especializada em análise geométrica, lá vai ter artigos de análise geométrica, óbvio, como o nome diz. Então, não faz sentido você ser uma área tipo álgebra, geometria algébrica, mandar um trabalho para uma revista que é especializada em análise geométrica, porque não tem a ver uma área com a outra. Então, a revista, aquele periódico não vai aceitar, você não vai publicar aquele seu trabalho lá, certo? Porque ele não faz parte da linha editorial, vamos dizer assim, qual essa revista espera que eu trabalhe, certo? O nome dele é periódico por isso, como eu estou falando. Normalmente é porque existe uma periodicidade de publicação. Às vezes não é porque ela não sai uma vez por mês, às vezes sai uma vez no bimestre ou no trimestre. Às vezes tem revista que publica uma vez só no ano, certo? Aliás, periódico. Já as revistas, normalmente, ela tem como é que se diz? Ela tem um ritmo de publicação mais intenso. Normalmente, eles saem edições, algumas mensais, algumas até semanais, né? Algumas bimestrais, mas, no geral, eles têm assim, uma regularidade mais próxima, assim. Os periódicos, às vezes, têm um tempo maior, assim, de espera de uma edição para outra. Tem muita coisa, muito texto que tem a ver com o livro, que eu peço para vocês lerem. Eu vou destacar só que, dependendo das revistas, né, por exemplo, antes de escrever e submeter um artigo à apreciação, o autor deve conhecer as normas de editoração, que é aquilo que eu falei. Por exemplo, se você vai mandar uma revista aliás, um artigo para uma revista científica lá, tal,
você tem que saber qual é a norma daquela revista, porque você vai ter que mandar nas normas daquela revista, como é que eles aceitam, como é que ele aceita a formatação, como é que é o texto, né, em relação ao espaço, em relação a margens, essas coisas técnicas, né, como é que é a parte que se escreve, certo? Ele diz assim, quando não houver menção sobre normas específicas, é necessário seguir as recomendações constantes nas normas da ABNT. Claro que isso aqui são para revistas e editoriais do Brasil, claro. Né? Porque assim, esse livro aí, ele trata muito, né, das publicações mais voltadas para a editoração brasileira, certo? Mas muitas áreas, os artigos científicos os quais são de interesse para a publicação, são de revistas internacionais. Por exemplo, na matemática pura, no meu caso, eu não conheço ninguém que publica artigo de matemática pura em revista brasileira. Certo? Quando tem, é revista de ensino, assim, revistas voltadas mais para ensino do que propriamente pesquisa, certo? Mas existem inúmeras áreas onde você encontra revistas brasileiras, onde você vai colocar naquele formatação, né, para você colocar dentro daquele modelo ao qual se enquadra o seu trabalho. Uma dica que eu dou para vocês é vocês, no caso na matemática, vocês podem olhar no site da SBM, a revista do professor de matemática, a RPM, e tem uma revista chamada Matemática Universitária. Matemática Universitária. É uma dica que eu estou dando aqui, que vocês podem procurar aí na internet, na página da SBM, né, da Sociedade Brasileira de Matemática. Vocês podem pesquisar pela RPM, Revista do Professor de Matemática, e pela Matemática Universitária, que é uma revista também bem conhecida no nosso meio. Aí vocês vão ver que aí são publicações que são voltadas mais para ensino, né? A revista do professor de matemática, como o nome mesmo diz, é voltado para o professor, né? São matérias que têm a ver com o ensino básico, tanto para graduação ou para ensino fundamental, ensino médio, e tem como se diz? Tem muitas edições e você vai encontrar dentro de cada edição muitos temas interessantes. Então, você vai pesquisar ali, você vai olhar que em algumas edições traz ali 7, 8 artigozinhos interessantes de se ler. Na matemática universitária também. A matemática universitária ela já traz, como o nome diz, né? Ela já vai trazer um assunto mais voltado para os alunos da universidade. Então, assim, são temas mais voltados para coisas aí do meio da universidade. Você pode encontrar coisas relacionadas a álgebra linear, a análise, a cálculo, né? São mais voltados para o aluno que faz faculdade de matemática, né? Faz a graduação em matemática. Já a RPM é voltado mais para problemas do ensino básico, né? Porque como é voltado para o professor, então assim, eu sugiro, né, que todo mundo que faça matemática, né, conheça essas revistas, é importante ter. Eu tenho algumas dessas edições dessa revista aí, da RPM, tenho da Matemática Universitária. Como eu sou sócio da SPM, né, a gente é associado, sou associado, aí eu recebi a RPM, né, as edições, e se eu não me engano, elas eram publicadas, eu acho que são poucas, eram 2 ou 3 por ano só. E agora, no último ano, eu passei para matemática universitária, mas eu ainda não recebi nenhuma edição, pelo menos não me recordo de ter chegado nenhum. Antigamente existia uma outra, chamada Eureka. Essa era mais voltada para o público de Olimpíadas de Matemática, certo? Eu não sei se ainda existe uma da OBM, né? A Olimpíada Brasileira de Matemática também tinha uma edição de revistas lá também. Mas enfim, entrem no site da SBM, né? Procurem aí, SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, e saiam procurando lá que talvez vocês vão encontrar algumas edições. Aí vocês deem uma olhadinha como é que são os artigos em matemática nessa área, né? Nesse ramo aí, porque já é um bom começo. Eu sei que eu vou passar outras atividades para vocês, certo? Aqui ele está só dizendo como é que são os artigos. Em geral, tem que ter identificação, resumo, abstract, palavra-chave. A gente já viu isso aqui na prática já.
referências, apêndices, anexos, essas coisas aí a gente já viu até no modelo prático. Vou mostrar, talvez na próxima aula de quinta-feira, algumas coisas práticas, para a gente não ficar só na leitura do e-book, certo? Então, assim, sugestão, leiam essas revistas, vão atrás de ver os modelos da SBM, né, da revista RPM, da revista Matemática Universitária, ver se vocês encontram alguma edição aí. E eu disse a vocês que eu ia passar uma tarefa para que vocês fizessem para mim um resumo, né? Um resumo e escrito. Eu ainda não sei o texto. Eu vou procurar e vou colocar, talvez até sexta-feira, eu devo postar essa atividade, que é algum texto que não necessariamente é de matemática. Vou procurar um texto que caiba, assim, dê para vocês fazerem um resumo. Mas esse resumo vocês vão ter que fazer no jeito bem formal. Eu vou mostrar aqui uma coisa. Vou pegar um aqui aleatoriamente. Deixa eu ver, só para o Edgley, não sei nem se ele tá aí. Tá? Tá não. Ó, aqui está a resenha do filme que ele fez, certo? No caso aqui, algumas partes. Não, tá mais ou menos dentro da formatação. Embora ele não deu a margem aqui nos parágrafos, né? Mas escreveu os parágrafos direitinho e tal. Agora, alguns, né, fizeram sem essa formalidade, né? Alguns fizeram à mão, porque eu disse que podia aceitar a mão, né? Porque não tem um problema. Mas Gabriel tá aí, né? A internet tinha caído, professor. O senhor, A minha ou a sua? acho que travou na. Eu creio que foi do senhor, que gravou para mim também. Mas foi por muito tempo, não, né? Sim, para mim foi um bom tempo. Assim, questão de 3 minutos. Acho que tudo que o senhor falou lá no início não deu para entender, não, quando abri essa página aí. Qual página? E as resenhas. Ah, essas resenhas. Só foi essa parte? A parte que eu tava falando sobre o artigo, vocês entenderam. Que eu falei da RPM, Sim, da SPM. Tranquilo, então não tem problema não. Essa parte aqui eu só tava dizendo assim, que eu aceitei vocês fazerem essa primeira parte aí da resenha, alguns me enviarem por escrito, né, na folha. Já agora, para esse trabalho que eu estou dizendo que eu vou mandar vocês fazerem, que eu vou mandar vocês me enviarem, fazerem um resumo para mim, que não necessariamente seja um texto de matemática, mas vocês vão fazer um resumo naquele formato que a gente viu como é que são os resumos. Aí vocês vão escrever, mas só que não vai ser à mão, vou querer assim, escrito em formatação escrita, como é que se diz? Embasado pelo um modelo assim que seja usado o Word, por exemplo, mas com uma definição em relação à margem, essas coisas assim, ó. Você também não seguiu as linhas do parágrafo aqui, né, e tal. Aí, por exemplo, não que esteja errado, eu digo assim, quando a gente for falar dos modelos, aí você vai ter que fazer de acordo com o que tiver lá no e-book. Por exemplo, como é que tem que ser um resumo. Aí a gente viu que tinha outros modelos lá, né? Por exemplo, a sinopse, aí como é que se faria um fichamento, coisas assim. Então, se eu disser que o trabalho vai ser um fichamento, por exemplo, você vai ter que olhar lá no e-book como é que seria e baseado no que está lá, você vai escrever o seu e me enviar, certo? E enviar digitado.
Sim. Ok, então. Pois é isso. Eu vou aqui só parar aqui a gravação.